Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Sprada de Menezes, fisioterapeuta esportivo, sócio da Medeor Medtech, e hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no nosso canal do YouTube chamado 5 Minutos com o Sprada, e hoje nós vamos falar especificamente sobre assimetria, que é uma coisa que nossos clientes pedem muito, que é a questão do índice de simetria que fica lá no nosso relatório, né? Muitas vezes, o que é aquele 8%? Qual é a diferença disso para o índice de simetria entre membros, o LSI? Bom, eles são a mesma coisa, nós vamos explicar isso para vocês. Bom, o índice de simetria entre membros, que é o LSI, ele refere-se ao percentual da força do membro que você avaliou em relação a um membro referência, que pode ser um membro não lesionado, se for um cara que tiver uma lesão, ou o membro dominante, se você estiver avaliando, por exemplo, a força do membro não dominante, do membro esquerdo em relação ao membro direito, na maioria das vezes. Então vamos lá. Situação hipotética, você tem uma lesão no bíceps do lado direito, que é um lado lesionado, né? E você quer avaliar a força do bíceps em relação ao lado esquerdo, que é o lado não lesionado. Você identificou que o bíceps do lado lesionado aferiu 8 quilos no teu SPTEC. E no lado esquerdo, que é o lado não lesionado, ele aferiu 10 quilos. O que eu vou fazer? Nessa fórmula que está aí na tela de vocês, vocês vão colocar o lado avaliado, no caso 8, em cima do lado não avaliado, que é, aliás, do lado não lesado, né, que é o lado referência, que é 10 quilos. Né? Então seria 8 dividido por 10, que daria 0,8 vezes 100. Eu teria que o índice de simetria entre os membros, ou seja, o quanto esses membros são parecidos, é 80%. Ou seja, o membro direito, que é o membro lesionado, ele coloca 80% da força do lado esquerdo. Tá? Isso é o índice de simetria entre membros, tá certo? Então que fique bem claro, o LSI ele vai indicar o desempenho relativo do membro avaliado em relação ao membro de referência, certo? Então esse é o LSI em %, tá? Por isso que é multiplicado por 100 ali no final, tá? Já o índice de assimetria refere-se à diferença em termos percentuais entre o lado aferido, o lado avaliado, no caso o lado lesionado ou o lado não dominante, em relação ao lado referência, certo? Que é o lado não lesionado ou o lado dominante, tá? Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai pegar o valor referência, no caso 10, que era o lado não lesionado, menos o lado lesionado, no caso 8. Então daria 10 menos 8, dividido por 10, que era a força do nosso lado referência, né? Vezes 100. E isso daria, no caso, daria a diferença entre os dois lados, que daria 20%. Né? Então, 10 menos 8, 2. 2 dividido por 10, 0,2. 0,2 vezes 100, 20%. Tá? Então, a diferença entre o lado avaliado e o lado não avaliado, o lado avaliado, o lado que você quer saber a força em relação ao lado referência ou lado controle é 20%, tá? Que é basicamente a mesma coisa, né? Então, se na questão da simetria entre os membros eu tinha 80% de simetria, a gente vai ter 20% de assimetria, que é a diferença do 80% para o 100%, que é o que a gente quer. Então, basicamente, para a gente contemplar aqui nesse slide 4, é que do ponto de vista da perspectiva relativa, a gente utiliza o LSI, que é o desempenho do membro testado, no membro que se quer saber a força, em relação ao membro controle, no caso do membro lesionado para o membro não lesionado, na maioria das vezes na fisioterapia. Né? Já no caso da simetria, a gente quer saber exatamente qual é a diferença entre os dois lados, o quanto existe de diferença de força entre o lado direito e o lado esquerdo, no caso o lado dominante, o lado não dominante, ou o lado não lesionado e o lado lesionado, beleza? Então, quando a gente quer avaliar o desempenho funcional efetivo, a gente usa o LSI em percentual. Quando a gente quer avaliar a diferença de tamanho entre os dois lados, a gente usa a assimetria, beleza? Então, o que a gente leva dessa aula?
que a LSI em percentual, ela compara o desempenho avaliado em relação ao membro referência, ou seja, em relação ao lado não lesionado. A assimetria avalia a diferença entre os dois membros, entre o membro avaliado e o membro não lesionado, sendo que ambos descrevem a mesma coisa, mas por perspectivas diferentes. E a métrica, a escolha da métrica deve ser de acordo com o contexto clínico ou de acordo com aquilo que você quer medir naquele momento. O mais importante de tudo, gente, é vocês continuarem fazendo medidas a cada tempo, né? A minha recomendação em casos mais longos é pelo menos de 4 em 4 semanas vocês avaliarem isso para poder ter, no caso, um acompanhamento dessa simetria entre membros. Beleza? Era isso. Fechamos os nossos primeiros 5 minutos com Esprada. Eu te espero nas próximas semanas. Um abraço.